Você sabia que o filho da promessa, o ancestral de Jesus, não veio da mulher amada? Não veio da preferida de Jacó, mas da desprezada. Você já se sentiu ignorada? Esquecida? Como se o mundo visse outra pessoa. Mas nunca você? Lia se sentiu assim. Mas Deus a viu. E do ventre dela nasceu o plano da redenção. O que isso nos ensina sobre as escolhas de Deus? Jacó escolheu Raquel, mas Deus escolheu Lia. E isso mudou a história da humanidade. Porque a escolha de Deus nem sempre é a mais óbvia, mas é sempre a mais poderosa. No caminho de Jacó havia um destino, mas antes do destino havia um processo. E nesse processo, Deus colocou duas mulheres, Raquel e Lia. E Jacó amava Raquel, e disse: Servir-te-ei 7 anos por Raquel, tua filha menor. Gênesis 29, 18. Labão, o pai das jovens, aceitou o acordo. E Jacó trabalhou por 7 anos como pagamento pelo casamento com Raquel. A Bíblia diz que ele a amava tanto que os anos lhe pareceram poucos dias. Mas na noite do casamento, Labão o enganou. E aconteceu pela manhã que eis que era Lia. Gênesis 29, 25. Lia foi levada no lugar de Raquel. Jacó só percebeu o engano ao amanhecer. Quando confrontou Labão, este respondeu: Não se faz assim no nosso lugar, que a menor se dê antes da primogênita. Gênesis 29, 26. Labão então propôs um novo acordo. Jacó deveria cumprir a semana de núpcias com Lia, e depois receberia Raquel como esposa também, desde que trabalhasse mais 7 anos. Assim, Jacó casou com duas irmãs. Lia, a desprezada mais fértil. Raquel, a amada mais estéril por um tempo. O Senhor viu que Lia era desprezada e concedeu-lhe filhos. Gênesis 29, 31. Jacó amou Raquel. Desde o primeiro olhar, seu coração se apegou a ela. Ela era bela aos olhos. Aos olhos de Jacó, ela era a escolha perfeita. Mas Deus não vê como o homem vê. O homem olha a aparência. Deus vê o coração. E Deus olhou para Lia, a desprezada, a que foi dada como esposa sem ser escolhida, a que chorava em silêncio enquanto o marido sonhava com outra. Mas foi a Lia que Deus abriu o ventre. Foi através de Lia que nasceu Judá. E de Judá veio o leão. Jesus, o filho da promessa. Aquela que ninguém teria escolhido, foi o canal da promessa eterna. Isso nos ensina que a escolha de Deus nem sempre será a dos homens. Nem sempre será a mais bonita, a mais vista, a mais desejada. Mas será aquela que carrega propósito. Lia não teve o amor de Jacó, mas teve o olhar de Deus. E ainda assim, Deus não desprezou Raquel. Ele a honrou. No tempo certo, abriu também o seu ventre. E dela nasceu José, aquele que salvaria sua família da fome e levaria Israel ao Egito. E depois, Benjamim, o filho da dor e da bênção. Raquel teve honra, Lia teve a promessa. As duas foram alcançadas pela graça. Hoje, talvez você se sinta como Lia, não foi a primeira escolha. Não tem os holofotes, carrega uma dor que ninguém vê. Mas Deus te vê. E é através de você que Ele pode cumprir o que ninguém espera. Ou talvez você seja como Raquel, amada, mas frustrada. Honrada, mas estéril em áreas da alma. A verdade é que Deus sabe o tempo de agir em cada uma. E o propósito dele não depende da aprovação humana. Quando Deus escolhe, ele não erra. Deixe aí nos comentários você se sente mais como Raquel ou Lia.